Agora 7 horas e 42 minutinhos. Vamos com ele, Paulo Leite. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo ótimo. Fala, João. Bom dia, Paulão. Bom dia para você ligado em todos os canais da Rede 98. Hoje a gente tem aqui ao nosso lado o vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Braulio, que tem um projeto de lei, o 174/2025, que fala sobre internação de dependentes químicos em Belo Horizonte. Mas antes de falar disso com o Braulio, eu vou mexer no outro vespeiro da Prefeitura, porque eu falo aqui da limpeza das ruas e a Prefeitura manda uma nota oficial me desmentindo. Então, Prefeitura, notas oficiais não combatem a verdade. Bota a foto na rua. Aí, ó, o ouvinte nos mandou, Rua Bambuí com Pena Fiel no Anchieta. Essa é a situação das ruas de Belo Horizonte, que não são limpas. SLU, zeladoria, inexistem para essa cidade. Então vamos falar a verdade? Para de mandar nota e limpa a rua. Para de mandar nota e cuida da cidade, que aí a gente para de falar. Não adianta mandar nota, pressão, dizer que não pode falar. Tá aí, ó. A realidade que é estampada e que é enviada pelos nossos espectadores e ouvintes. Muito obrigado. Eu até esqueci o nome de quem me enviou aqui, mas eu já estou agradecendo. Muito obrigado. Braulio, vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei 174/2025. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um bom dia. Eu que agradeço, Paulo. Um abraço para todos aí, ouvintes da 98 e toda a turma que está aqui sempre, toda manhã, nos irradiando com alegria. Olha, Paulo, hoje vai ser um dia muito importante. A gente vai votar em primeiro turno o projeto de lei 174, que trata da questão da internação involuntária e voluntária de pessoas que estão aí dependentes químicas, de drogas, álcool, enfim. E é um problema que passa pela pasta que a gente vem trabalhando já desde 2021, que é a questão de pessoas em situação de rua na cidade. A gente, infelizmente, vê pessoas aí acometidas pelas drogas, abandonadas pelas ruas e que precisam, sim, de serem encaminhadas para tratamento. Então, esse é o objetivo. É uma questão central essa questão da população em situação de rua. Eu sou antigo, eu falo morador de rua. E quando alguém diz para mim, não é politicamente correto, não é politicamente correto, mas é semanticamente correto. Eles moram na rua, são moradores de rua, me desculpe a sinceridade. Os moradores de rua em Belo Horizonte foram se avolumando. E é claro, eu sei, não tapa o sol com a peneira, que alguns são os homeless, aqueles que não querem sair das ruas. Se lhes é dado direito a isso ou não é uma outra discussão, mas eles não querem. Mas hoje, boa parte da população em situação de rua, para ser agradável e politicamente correto, está envolvida em drogas, álcool, que também é uma droga nociva, e são vítimas de agressão sexual, moral, física, por parte deles mesmos, moradores de rua, e aí o cidadão também incorrendo em insegurança. E essa questão tem que ser abordada. Se nós não podemos abordar a questão plena, que é a questão de decidirmos ou não se existem homeless ou não, a questão dos drogados, dos viciados, ela deve ser abordada. Por isso, eu fiz uma coluna a esse respeito e estou te trazendo para falar sobre o projeto. Eu li o projeto, vi o projeto e tenho algumas perguntas para te fazer. Como é que vai ser feito esse controle judicial e o prazo máximo que é estabelecido pela lei nacional? O controle judicial para envio, para resgate dessas pessoas nessa situação e o prazo máximo estabelecido que será previsto numa lei ou vai seguir a lei federal? O primeiro ponto importantíssimo de deixar claro é que já existe uma lei federal e o que a gente está propondo é que a lei seja implementada. Então, Belo Horizonte, uma vez aprovado o projeto de lei, terá a obrigação de fazer cumprir. E o como fazer, Paulo, é um problema que o Poder Executivo vai ter que pegar e colocar na mesa. Porque o que eu cansei de ver é a gente falar de problemas e ninguém apresentar solução nenhuma. Então, esse projeto de lei pressiona a Prefeitura a tomar medidas baseado na legislação e, obviamente, começar a fazer cumprir o que todos esperam, que é melhorar o nosso ambiente da cidade como um todo, porque estão deixando pessoas nas ruas, da forma que estão, jogadas às drogas, e fingindo que está tudo bem. Não está tudo bem. Elas precisam de ser encaminhadas para tratamento, as pessoas precisam de ter uma saída. E muitas vezes, né, confundem que, mas isso é uma questão social, eles mesmo querendo solução, precisando de ter instrumentos mais firmes para conseguir realmente trazer a pessoa de volta e resgatá-la, e não de ser abandonada ao relento, jogada na droga, e a gente vê essas cracolândias se formando, pessoas amontoadas de dependentes químicos juntando pela cidade, enfim. Nós não temos a perspectiva, num primeiro momento,
de querer ser mais realista do que o rei e falar o que a prefeitura vai fazer. Mas eu exijo que a prefeitura faça. Ela precisa de estruturar, sim, dentro da política pública, ações para resolver o problema dos dependentes químicos de álcool e drogas. Você já antecipou a resposta de duas questões que eu faria. A primeira é a preparação desses profissionais que vão agir, né? A prefeitura terá que apresentar um projeto, né, de preparação desses profissionais. E até porque é bem importante deixar muito claro que a gente não está falando de meia dúzia de pessoas saírem definindo por aí quem que vai ser internado ou não vai ser internado ou coisas assim. A gente está falando de médicos, de psiquiatras, de pessoas que têm capacitação técnica para fazer esse encaminhamento. A gente está falando de pessoas, né, que vão ter que interagir, médicos, no caso profissionais, com as famílias. Porque muitas vezes as famílias, sim, estão buscando esse tipo de ajuda e não estão tendo por parte do Estado. Aquelas que têm condição, às vezes, de pagar tratamentos caros, etc., estão fazendo. Mas e aquele que não tem como fazer? Quem é aquele que não tem como bancar, né, digamos assim, financeiramente esse tipo de situação e precisa da atuação do poder público? Essas aí, hoje, infelizmente, estão vendo que a pessoa vai para o CESANS, né, na hora que deixou a pessoa lá que está totalmente debilitada, com problemas realmente de não conseguir responder por si. Nós estamos falando de pessoas que já estão no nível de dependência química, que não respondem mais por si. Mas aí, na hora que a pessoa deixa ela lá no CERSAN, na hora que ela chega em casa, a pessoa já está em casa antes dela mesmo, que foi lá para tentar fazer o encaminhamento de um tratamento. É uma coisa muito importante, porque a gente vê realmente que a droga tem destruído famílias e as famílias que precisam desse apoio do poder público também não estão tendo. Eu, quando escrevi a coluna, recebi, e vou manter a identidade da pessoa em sigilo, ela me pediu, mas é uma pessoa de uma condição razoável, econômica e social, e que teve um filho que desapareceu e depois foi encontrado, depois de um tempo, na Lagoinha, morando em situação de rua e dependente de crack. E ela me falando da dificuldade dos leitos hospitalares para essa questão, leitos psiquiátricos e também das comunidades terapêuticas. Como é que vai ser abordada essa questão? Nós fizemos uma audiência pública que foi muito importante porque abriu vozes para essas pessoas que muitas vezes são oprimidas e caladas num debate extremamente ideologizado. E a gente viu a questão da angústia, a dificuldade de conseguir falar o óbvio. E tem hora que as pessoas já não têm mais como responder, é preciso ter internação. E um dos médicos que esteve nessa audiência, que inclusive tem a Associação de Psiquiatras, ele relatou o seguinte: em Belo Horizonte, o cidadão belo-horizontino é vedado, por exemplo, de hospitalizar alguém no Hospital Raul Soares. O Raul Soares aqui em Belo Horizonte, que é um hospital psiquiátrico, está atendendo basicamente quem vem do interior, mas belo-horizontinos não. Por quê? Porque existe uma ideologia muito forte lá de que não a tudo. Não ao rigor de um tratamento psiquiátrico que precisa de neutralizar 100%, muitas vezes por abstinência, as pessoas que estão acometidas de drogas. Então, é muito doloroso escutar os relatos que eu ouvi de pais e mães que, infelizmente, tiveram esse problema dentro da família de pessoas que ficaram dependentes de drogas e caíram, inclusive, no crack. Eu fui abordado por uma vereadora, também não vou dizer o nome dela, porque não é a questão, não é divulgar o nome das pessoas, que dizia que a minha defesa na coluna e a forma como eu estou tratando o caso é uma maneira higienista. E eu gostaria de responder a todos que não há higienismo. O que há é um resgate da dignidade. Se ser higienista é procurar a dignidade das pessoas, porque a pergunta que eu sempre faço é comum que alguém fique nas ruas sendo vítima de violência, de todo tipo de violência e de descaso, e não se faça nada para combater isso? É comum isso? Não querer isso é ser higienista? É a primeira pergunta que eu faço. Mas tem uma questão, nós estamos vendo alguns exemplos no Brasil, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba, que agora fará uma discussão também no Legislativo Municipal para pegar a experiência de Porto Alegre e Florianópolis e adaptar a Curitiba. Nós temos um caso muito bem sucedido no mundo, que é a Kendall's Law, lá em Nova York, onde você tem aí uma diminuição da questão do consumo de droga nas ruas e, pasme, uma diminuição de número de presos
por conta do consumo de drogas de rua e de abandono. Então a polícia de Nova York também trata isso como uma conquista, poder ter uma lei que entenda e autorize a internação compulsória. Esses experimentos serão vistos e olhados para a nossa experiência aqui e como fazer, por exemplo, para tratar aqueles que, mesmo objeto da lei, recolhidos ou colocados em tratamento, reincidem. Como é que é a história para se discutir isso? Então, Paulo, são assuntos que precisam de um rigor técnico muito grande e que precisam de ser conduzidos também por esses médicos, né? Então, eu não vou, como vereador, me aventurar a entrar em assuntos que eu não fui qualificado 100% para falar. Mas o que eu, como legislativo, estou fazendo é criando um arcabouço jurídico para que isso ande. Porque a gente não tem como olhar para essa cena de uso de drogas, de crack, de moradores de rua e achar que está normal. Não está normal. A gente precisa, sim, de invocar esses instrumentos e dar saídas para as pessoas, porque a gente está falando de pessoas, de vidas humanas que precisam e querem ser resgatadas. Famílias que estão clamando por socorro e a gente não pode ficar inerte a isso. Essas experiências que a gente tem visto, inclusive, no país, né, porque todas as capitais têm esse problema, mas a capital, Belo Horizonte, é o nosso problema. Nós temos que cuidar da nossa cidade. E agora existe uma corrente muito grande das pessoas que estão falando: basta, não adianta mais ficar nessa mesma política que não entrega resultados há décadas. E, querendo ou não, nós precisamos de organizar saídas, porque eu falo que o problema de pessoas nas ruas, né, moradores de rua, ele é um problema extremamente complexo. Cada caso é um caso, cada pessoa vem com uma história, mas só que você precisa de ter alternativa de saída para todos. O que não dá é para deixar todo mundo na rua, ao relento, igual está acontecendo. Bom, nós temos que terminar. A Carol já olhou para mim com aquele olhar repreensivo e o tempo acabou. Mas tudo bem, Carol, eu entendo, eu sei, eu sou compreensivo nesse sentido. Só guardião Mas eu do tenho tempo, uma última Paulo. pergunta Pode para fazer para o Braulio, que é as expectativas para essa votação de hoje em primeiro turno, uma vez que nós sabemos que há uma parte de vereadores ainda contaminados ideologicamente para discutir esse tema. Quais são as expectativas? A expectativa é que teremos um grande debate, mas eu tenho confiança de que a gente vai aprovar esse projeto, vai avançar, ele vai passar para segundo turno com uma série de emendas que também serão discutidas. Então, eu diria que a discussão em BH está apenas recomeçando e a gente vai até o fim. Esse é um dos projetos que envolve a questão de moradores de rua. Próximo mês também tem mais a questão de obstrução de vias e calçadas, que também vai ter uma dose de polêmica, mas nós não vamos deixar Belo Horizonte largada e suja, totalmente desorganizada igual ficou. A gente tem que fazer alguma coisa. Muito obrigado, vereador Braulio Lara, do Partido Novo, por estar aqui com a gente. Um ótimo dia. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Carol, beijo. João, beijo. Beijo. Eu volto às 7 da noite no 98 Talks e conto com a sua companhia.